Então vamos ler o texto e a gente já vai explicar isso tudo. Romanos 1, 18 a 20 está na tela. Podemos ler juntos, são 3 versículos, vamos ler junto? Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, a Tua palavra está diante de nós. E agora pedimos a intervenção do Teu Santo Espírito, para nos guiar a toda a verdade, para nos iluminar mentes e corações. Que os nossos corações hoje, nossos ouvidos e mentes, nossos olhos estejam preparados como terreno fértil para receber a Tua palavra. E sejamos hoje abençoados com a verdade do Senhor, aperfeiçoados para toda boa obra. E se há alguém aqui que não conhece o Senhor Jesus, que seja também para salvação e libertação daquele que crê. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Então, queridos, fazendo a nossa introdução rapidamente, lembrando que nós estamos dando sequência, já estamos no 4º sermão, ainda não saímos do capítulo 1, e nem vamos sair ainda, temos muita coisa no capítulo 1 pela frente, mas o que a gente já viu aqui, rapidamente, nós vimos que Paulo, ele se apresenta aos romanos como apóstolo, chamado por Deus, e ele fala do Evangelho, mostra para eles o Evangelho, no início da sua carta, e diz que o Evangelho é centrado em Cristo. Ele fala da sua disposição, seu interesse de visitar os romanos, isso a gente viu nos versos 8 ao 15, e do seu objetivo de pregar o Evangelho em Roma, com eles ali. E ele explica que o Evangelho, foi o sermão da semana passada, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, salvar os pecadores. E por isso ele não se envergonhava do Evangelho, ele tinha orgulho de portar o Evangelho e chegar até os romanos com esse objetivo de proclamar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então, semana passada nós aprendemos isso, vamos ver se tu sabe falar direitinho, pedir para todo mundo decorar, né? O que é o Evangelho? É o quê? Isso aí, é o poder de Deus para salvar o grego, o judeu, todo aquele que crê. E Paulo então, depois que faz essa declaração, nos versos 16 e 17, ele vai explicar o que esse poder faz, no sentido de que, já que ele salva aquele que crê, quem é aquele que precisa de salvação? É agora no verso 18 ao 20, nós vamos ver que tipo de pessoa, como está a pessoa que precisa de salvação, para que esse poder que nós vimos que é a maior manifestação de poder de Deus, é a salvação do perdido. Nós vamos entender como, em que nível de profundidade esse ser humano está perdido, ao ponto da gente entender que o Evangelho é o poder, e não qualquer poder, é a revelação máxima do poder de Deus, para a salvação então desse perdido. E aí então a gente vê, nesses versos 18 ao 20, que ele vai falar, o apóstolo Paulo, de uma revelação que Deus fez de si mesmo na criação e na consciência das pessoas. Essas pessoas que estão perdidas. De tal forma que essas pessoas que estão perdidas por causa dos seus pecados, e estão perdidas de forma justa, e isso é uma coisa indesculpável. Nenhum ser humano poderá dar desculpa diante de Deus, porque não sabia, alguma coisa do tipo. É isso que Paulo vai mostrar aqui. Nenhuma pessoa vai poder alegar que desconhece a existência de Deus. Nenhuma pessoa vai poder dizer isso, porque essa informação, ela está intrínseca, marcada no coração de todo ser humano, e além disso ela é visível ao nosso redor, na natureza. A Bíblia vai ensinar então que Deus se manifesta de 2 maneiras nesse texto aqui que a gente vê. Ele se manifesta na revelação especial, que é o Evangelho, o poder de Deus para salvar, que nós vimos semana passada, e na revelação geral, natural, que é o que nós vamos ver hoje, verso 18 ao 20. Enquanto Deus então se revela ao mundo por meio do Evangelho,
há também uma outra revelação de Deus acontecendo desde a criação, que é a revelação da ira de Deus. Lembra que eu falei que para você pregar o evangelho, você precisa dar uma má notícia primeiro, para depois dar a boa notícia? Então, hoje a gente vai entender melhor como é que funciona essa má notícia, para que o evangelho de fato seja essa excelente notícia para a salvação daquele que crê. No evangelho de Jesus, então, Deus ele vai revelar a sua justiça na natureza e também vai revelar a sua ira. E essas duas revelações, elas vão levar o ser humano a destinos diferentes. A revelação especial, que é o evangelho, leva o ser humano à salvação, à vida eterna. E a revelação geral, que está na natureza, a revelação da ira de Deus, que está no interior do ser humano e na natureza, leva o ser humano à morte eterna. E eu queria então entrar no primeiro ponto, que está aí na sua tela, é o verso 18, é a revelação natural. Vamos observar o texto, porque a ira de Deus, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Só até aí para a gente entender isso. Então a revelação natural diz claramente o seguinte, que a nossa consciência revela que existe um Deus e esse Deus, ele está irado. Aí você fala assim, poxa, você está querendo botar medo na gente? Eu não quero botar medo em ninguém não, só quero contar o que a Bíblia está falando. Se isso bota medo em você, meu amigo, lembre-se do versículo 16 e 17. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Quem está com medo é porque ainda não passou pelo evangelho. Agora, se você já passou pelo evangelho, você vai ouvir isso aqui, lamentar a realidade do ser humano, mas agradecer mais ainda, porque você já passou pelo evangelho, e vai se preocupar com o teu vizinho para levar ele para o PG, vai se preocupar com o teu amigo da escola, da faculdade, do trabalho, e falar assim, gente, eu não sabia que era tão grave. É isso que você vai perceber aqui. Essa revelação de Deus, ela é feita por um Deus que se revela lá do céu. Repara que o texto vai dizer que a ira é revelada do céu. Olha, portanto a ira de Deus é revelada do céu. Então é lá do céu, Deus está no céu e de lá ele nos revela essa ira. O local da sua habitação, é de lá que ele aponta essa ira para nós e revela. E é na dimensão espiritual que ele vai mostrar ao ser humano que ele está triste com ele, que ele está irado com ele. Essa revelação, ela está ativa na sua consciência, na minha consciência, na consciência de qualquer pecador, de qualquer ser humano. E é por isso que você vê como tem gente que tem um sentimento religioso, que tem uma busca religiosa, porque lá no fundo ela sabe que está faltando alguma coisa, que tem algo errado, que existe alguém espiritual, alguém sobrenatural, que muitos chamam de Deus. Ela tem uma noção e ela sente que aquilo ali, aquele Deus, aquela pessoa, aquele ser que ele nem sabe ou nem acredita direito, mas que tem lá no fundo, ele não admite nem às vezes para si mesmo, mas lá no seu interior, na sua consciência, ele tem essa noção, e por isso que ele busca religiões. E alguém pode dizer, e por que tem ateu no mundo? Já já você vai saber. Já já você vai saber. Mas você repara que a maioria dos homens e das mulheres, eles são o quê? Religiosos. Ou a gente vive numa maioria de ateus? Não, né? A maioria das pessoas, não só no Brasil, em qualquer lugar, são religiosos. Você tem milhões de entidades, de deuses, de religiões, e de gente aí achando que Deus está irado, que tem que fazer uma oferenda, arriar uma obrigação para que esse Deus fique calmo com ele. Não é assim que funciona? Se você for estudar as tribos, quantas feitiçarias ali que a gente chama de religiões animistas, quantas, e tudo igual, tem que arriar uma obrigação para aquele Deus que está irado. Se tem um trovão, Deus está bravo, aí faz um despacho, um negócio para aquele Deus parar de trovoar na vida da pessoa. Então essa noção do divino, do ser divino e de que ele está irado, ela está em qualquer ser humano, até mesmo aquele ser humano que nunca teve contato com a Bíblia. É isso que Paulo está deixando claro aqui. Ela está revelada, não é na Bíblia só, ela está revelada no interior, está impressa no ser humano e impressa também na natureza. Onde ele olha, ele vê esse Deus e sabe que esse Deus está irado contra ele. E é interessante então que esse sentimento de culpa, ele é universal, seja de um cara lá da China, né, ou de uma tribo indígena. Pessoas, elas fazem sacrifícios, matam animais e até mesmo criança,
para tentar acalmar esses deuses que eles acham que estão irados contra eles. E a ira de Deus desce dos céus, e mesmo o homem mais bruto, mais ignorante, mais sem noção, ele tem noção. Lá no seu íntimo ele sabe que existe esse Deus que está irado contra os seus atos, contra os nossos atos. E essa ira não pode ser comparada a uma raiva humana, que você fica com raiva, e às vezes até peca por causa dessa raiva. Não, 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 não. A ira de Deus é um desprazer, é uma oposição de naturezas. A natureza do homem, ela é totalmente, causa para Deus repulsa por causa do pecado. Essa natureza pecaminosa, de desobediência, de não reconhecimento de Deus. E Deus, então, ele tem um desprazer, que ele sente diante dessa rebelião das suas criaturas, que foram criadas em harmonia, em amor, e agora estão em rebelião, alguns conscientemente, outros com aparência de que não sabem de nada, mas no fundo tem uma mínima consciência interior. Então, Deus, ele do céu, ele revela essa ira, e essa revelação é feita nessa consciência, nessa intuição do ser humano. E é por isso que a religião existe, como eu falei desde sempre, e porque o homem ele tem essa necessidade de se curvar diante de deuses e apaziguar-se com esses deuses. E justamente porque dos céus a ira de Deus então se revela. Esse é o primeiro ponto do nosso sermão, verso 18. E ainda no verso 18, segundo ponto, veja, ela se revela contra a impiedade e a justiça. Veja o texto. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Deus, ele está irado por duas razões. Pode botar lá, por favor, para eu mostrar isso. Obrigado. Por duas razões, e tem uma terceira que é provocação dessas duas, né? Veja, primeira razão, impiedade. O que significa impiedade? Esse é um termo que significa falta de religião, ou seja, viver como se Deus não existisse. E queridos, tem hora que até o crente faz isso, ele vive como se Deus não existisse. Se tem uma religião, se tem uma falsa religião que está assolando o ocidente europeu, a Europa, na parte ocidental principalmente, é essa impiedade, é essa falta de religião, essa forma de viver como se Deus não existisse, como se ele existe, tanto faz, ele está para lá, eu estou para cá, talvez não exista, é ignorar, é uma ignorância, não porque não teve informação, mas é porque teve informação e não assumiu e reconheceu aquela informação, ignorou. Veja bem, vamos fazer uma contraposição. Uma pessoa piedosa, o que ela faz diante de Deus? Ela reconhece a Deus, ela anda nos caminhos do Senhor, ela adora o Senhor e ela serve ao Senhor. Então o que é um impiedoso? É que não faz isso, vou inverter então. É uma pessoa que não reconhece a Deus como Deus, é uma pessoa que não anda nos caminhos do Senhor, é uma pessoa que não o adora, é uma pessoa que não serve, que serve qualquer outra coisa, mas não o serve. Deu para entender a ideia? Então o impiedoso é isso, ele não leva a Deus em consideração. A ira de Deus, ela se levanta então contra essa impiedade da humanidade, que não reconhece Deus como Deus, e não busca, nem serve, nem adora. Bem, segundo motivo da ira de Deus que se revela contra, né? Deus se revela contra a injustiça dos homens. Veja que as outras versões mais antigas, elas vão traduzir o que a gente leu como injustiça na nossa versão, como perversão, tá? Então eu vou reler dessa forma. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa aqui é a versão que eu li, é atualizada, revista atualizada, Almeida Revista Atualizada. Enquanto impiedade então remete ao relacionamento com Deus, o que é o primeiro caso ali, o homem não estava se relacionando com Deus, a perversão é um problema de relacionamento de homem contra homem, de ser humano contra ser humano. Então o primeiro problema, que é a impiedade, é um problema vertical, há um corte na comunicação vertical. E agora você tem um problema, um corte na comunicação horizontal, entre ser humano com outro ser humano, semelhante contra outro semelhante, com outro semelhante. E é interessante então que esse tema, essa injustiça ou perversão, nesse trecho significa então
perverter, pessoal que é da área do direito, preste atenção nisso, perverter o direito, a dignidade e a justiça com relação ao próximo, com relação ao semelhante. É o tratamento imoral, injusto e até mesmo opressor de uma pessoa para com a outra. É isso que é essa ideia de perversão e injustiça. É deturpar a justiça, perverter a justiça, por isso injustiça. É interessante porque Deus ele está irado contra isso. Algo que não é algo apenas que o ser humano faz contra Deus, mas faz contra o próximo. E Deus também está irado com isso. As pessoas, então, vou dar um exemplo para vocês. Elas se maltratam mutuamente, elas se odeiam, elas enganam umas às outras, elas defraudam. Sabe o que é defraudar? Fazer promessas, deixar pensar que vai, mas não vai, defrauda. Elas oprimem, sufocam as pessoas com suas maldades e fazem os seus semelhantes, os seus iguais, sofrerem. E esse terceiro aí na letra C, supressão da verdade pela injustiça. Isso é fundamental para a gente compreender essa ideia de impiedade e injustiça dos homens. Conforme nós vimos aqui, a ira de Deus é revelada contra a impiedade e a injustiça, que nós já vimos, e que então sufocam, suprimem, detêm, impedem a verdade pela injustiça. Deus está irado porque o que provoca a impiedade e o que provoca a injustiça é esse terceiro aí. É os que suprimem a verdade pela injustiça. Quando o ser humano suprime a verdade pela injustiça, ele cai no pecado da impiedade e da injustiça dos homens. Essa é a ideia. A verdade, para a gente pensar bem, suprimir a verdade. O que é a verdade? A verdade é o conhecimento de Deus, é o conhecimento que foi revelado no nosso interior, como eu disse já, que o ser humano tem um conhecimento natural de Deus. Até o ateu também tem um conhecimento natural de Deus. Ou seja, é um Deus santo, existe, o ser humano sabe que existe um Deus que é poderoso, que é santo, e que ele deve ser adorado, reconhecido de alguma forma, por todas as pessoas, por todos os povos. E o verbo aqui que a gente está usando aqui como suprimir, ele significa, ele é mais forte do que o termo suprimir no português. Ele significa manter embaixo, como que se tivesse manter a cabeça de alguém dentro d'água, afogando essa pessoa. É uma verdade, então, que ela é evidente, ela está na cara de todo mundo, e a pessoa vê, ela vê e faz assim com a verdade, ó, afoga ela para ficar vivendo a mentira. E a verdade está lá forçando para aparecer, e ele está fazendo força para esconder. É isso que Paulo está dizendo. E é isso então que identificamos, por exemplo, em várias afirmações nas ciências, na economia, na política, na filosofia e até mesmo nas outras religiões. É a supressão, é o afogamento, sufocamento da verdade que é evidente de Deus em tudo quanto é lugar. Então quem está atento, pode até não crer, mas não está afim muito de viver na mentira, ou seja, está atento às evidências. As evidências que estão ao nosso redor, no nosso interior, elas são claras. Não precisa fazer muita força, porque você consegue ver algo sobre Deus. E na verdade o ser humano ele faz muita força para esconder essa verdade que transborda, que é evidente de Deus. E o fato então, aí sim eu vou falar um pouco sobre o ateu, é que ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Mas ele toma uma decisão posterior, obviamente. Todo mundo nasce conhecendo e entendendo algo sobre Deus. Uma criança, por menor que seja, ela só não sabe falar. No dia que ela souber falar e pensar um pouco sobre isso, ela vai saber, ela vai ter uma noção sobre Deus. Até o momento em que ela vai fazer uma escolha. O que acontece? Fazer uma escolha para negar a Deus, é preciso fazer mais força do que fazer uma escolha para reconhecer a Deus. Porque o que temos à nossa volta é evidência de que Deus é real. E de que Ele nos ama
e de que Ele é poderoso, Ele é santo. Só que também temos uma noção de que Ele está irado, porque nós, naturalmente, na nossa natureza, olhamos para tudo isso e não reconhecemos. Então a pessoa precisa reprimir, esconder essas evidências no seu interior para se afirmar ateu. Não é à toa que existe um livro, que inclusive tivemos a oportunidade, né? Isabelle comprou e nos ajudou, né, Isabelle? A gente dá para a ministra de música de presente, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. É preciso fé, muita fé, para se afirmar ateu. Porque se afirmar ateu é dizer que Deus não existe com uma certeza de que não há evidência científica para isso. E se não há evidência para isso, é fé. E neste sentido, o ateu, ele tem um Deus. A certeza que ele optou, que ele escolheu, a falsa certeza de que Deus não existe. O ateu, ele é um religioso. E o Deus dele é a afirmação de que não há Deus. Assim como aquele que serve a Deus vai dizer que o Deus dele é aquele Deus que ele serve. Então eu diria até menos desonesto, não é o ateu, mas menos desonesto é o agnóstico, que pelo menos ele fica assim, pô, não sei, fica em cima do muro. Só que também está ruim para o lado dele, porque a Bíblia está mostrando aqui que ninguém pode dizer que não sabe, porque todo mundo, no fundo sabe. Terceiro ponto, essa ira, no verso 19, a gente vai ver agora, é uma ira justa, é uma ira que é merecida. Cada ser humano pode tentar dizer que não é bem assim, não, é justo. Veja bem, alguém poderia dizer, esse conhecimento de Deus é assim tão claro, para que seja justo, esse Deus está irado com as pessoas? A resposta é sim, é claro. Paulo diz que sim, veja, no verso 19, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Vocês estão acompanhando na Bíblia? Já estão com a Bíblia aberta, né? Acompanha aí. Repara, Deus ele é infinito nos seus atributos e nós não podemos conhecê-lo plenamente. Entenda, Deus ele é um ser infinito, você é um ser limitado, você é um ser finito. Ninguém pode conhecer Deus na inteireza do ser dele, se não for consumido, se não for destruído. Porque como que o finito pode compreender o infinito? É por isso então que Deus se revelou de forma plena em Jesus, para que nós pudéssemos vê-lo de forma plena ali no ser que é Jesus. Que ser que Jesus é? Deus e também homem. Por isso podemos ver Deus dessa forma. Mas veja, como Deus ele é infinito e o ser humano não pode compreender completamente, a não ser que ele encontre Jesus. Então os caras que estão por aí perdidos e não conhecem Jesus, não conhecem o Evangelho, eles têm uma noção, mas ela não é uma noção completa. Mas por mais que não seja uma noção completa, ela é uma noção suficiente para se entender algumas coisas sobre Deus, para que até mesmo esse ser humano tenha a obrigação moral de se render a esse Deus. Mas mesmo assim, esse ser humano não se rende. Então Deus ele nos revela algumas coisas. Repara, ele diz, né, aqui no verso 19, Paulo vai dizer que o que de Deus se pode conhecer, ou seja, que dá para ser revelado na natureza, no interior do ser humano, isso é manifesto entre eles, no meio de nós aqui, no nosso interior. Isso está manifestado, revelado. E não adianta o ser humano ficar falando que, não sei, talvez, não, isso está manifesto dentro, em nós. E há um conhecimento de Deus que nós temos, todo ser humano tem, que a gente chama de imagem e semelhança de Deus. Você já ouviu falar isso em algum lugar? Claro, né? Em Gênesis. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus é que nos faz então entender que o que está sendo revelado de fato é revelado no exterior e também no nosso interior. Então nós temos a consciência de que há alguém superior a nós e que nós haveremos de prestar contas e de quem nós dependemos. Todas as coisas que você olha ao seu redor, elas dependem de um ser que criou todas as coisas.
E esse conhecimento de Deus, ele só é possível porque o texto vai dizer, ele diz assim: porque Deus lhes manifestou. Se Deus não quisesse manifestar, ninguém ia saber quem era Deus, ia viver na escuridão. Mas Deus lhes manifestou, é o texto. Porque parece tão bobinho, né? Porque Deus manifestou entre ele, porque Deus manifestou. Aí você fica lendo no automático, repetindo. Isso é profundo. Porque se Deus não manifestasse, meu querido, você não ia saber. Você não ia saber. De outra maneira, então nós não conheceríamos a Deus. E Ele deseja que nós o conheçamos, nós o amemos e nós o sirvamos com o nosso coração inteiro, todo o coração. É isso que nós vimos, uma ira justa. Então não tem como dizer, ele está irado, mas não é bem assim, porque aquele índiozinho da floresta, ninguém foi lá falar com ele. Não, não precisa não. Falar para ele que Deus existe, não precisa. A gente, igreja, não tem que falar que Deus existe não. Nada disso não. Ele sabe. É isso que o texto está dizendo, ele já sabe. O que você tem que falar é que esse Deus, lembrar ele que Deus está irado. E lembrá-lo que essa ira está apontada para ele. E que há uma forma de ter paz com esse Deus. E não é fazer nenhum tipo de obrigação de arriar nenhuma oferenda para acalmar os trovões. E nenhuma dança da chuva. É entregar sua vida para Jesus, receber o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Quarto ponto, são 5 para acabar. Quarto ponto, no texto aí do verso 20, na próxima tela, por favor. Atributos invisíveis vistos claramente. O verso 20 deixa para a gente aqui claro que o que Deus revela de si e o que está sendo revelado na criação é possível ver de forma clara, tá? Então vamos ler o verso 20. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis, veja, atributos invisíveis de Deus, e ele dá exemplo de atributos, seu eterno poder e sua natureza divina. E ele diz assim: têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, ou seja, pela natureza. Você compreende pelo que você vê na natureza. Paulo, ele está falando aqui que Deus revelou alguns de seus atributos na própria criação. Ele não se revelou apenas no nosso interior, na nossa consciência, mas também ao nosso redor, nas coisas que foram criadas. É por isso que você olha para um pôr do sol, tem uns malucos que gostam de aplaudir o pôr do sol lá no Leblon, como se o pôr do sol fosse divino. Não, não, não. O Criador é que merece aplauso, eles aplaudem a criatura, a criação, e não aplaudem o Criador. Quando você vira um pôr do sol, não faça como os malucos do Leblon, do arpoador, aplauda o Criador, beleza? Fica a dica aí. E o que acontece? Mas vamos lá. Então ele não revelou isso só na nossa consciência, mas ao nosso redor. A Bíblia, ela está inclusive repleta de menções dos atributos divinos, para a gente entender mais ou menos isso. O que são atributos, né? Atributos são características de Deus. E veja bem, quando você diz que Deus tem característica, que tem determinada qualidade, não é igual você dizer assim para um ser humano: poxa, ele é bom naquilo que ele faz, ele é interessante, ele é competente naquilo ali. São atributos de um ser humano. Não, 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 quando você fala de Deus, é a perfeição daquela qualidade. Então, se você fala que Deus é amor, e a Bíblia diz que Deus é amor, ele é o modelo perfeito da revelação do amor. Se você fala que Deus é justo, ele é o modelo de perfeição de justiça, e assim por diante. Qualquer característica que você pensar sobre Deus é um modelo perfeito, a revelação perfeita. Por isso que há teólogos, e eu concordo com eles, que preferem chamar os atributos não de atributos ou características, mas de perfeições. Então esses atributos, essas perfeições de Deus, eles são vistos claramente na natureza, na criação, ao nosso redor. E eu vou dar alguns exemplos de atributos para a gente lembrar aqui, né? Alguns são só de Deus. Deus não compartilhou essas características para as suas criaturas. Só Ele tem. Como, por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência e também a eternidade. Ele é eterno, né? O que é ser eterno? Que não tem início e nem fim. Não há nenhum ser que não tenha início e fim. Eu diria que os seres foram criados sem fim, para não morrer, para viver eternamente, mas todos tiveram um começo, por isso são criaturas, tá? Veja, e aí há outros atributos que Deus tem
E ele é um modelo perfeito desses atributos, ele comunica, transmite para nós como seres humanos. Como, por exemplo, consciência, inteligência, criatividade, arbítrio capaz de analisar e ver o que é melhor, sentimento, amor e muitos outros. Esses atributos, eles são invisíveis. Você não vai ver amor voando por aí. Ah, atributo de Deus, passou aqui, ó, agora, entendeu? Ah, passou aqui a fidelidade, ó, pega ali a fidelidade. Você não vai ver isso. Quem estiver vendo isso, está doido, hein? Pelo amor de Deus. Eu sei que tem uns pentecostais, com todo respeito, que começa a ver coisa. Mas eu quero crer que não, ele não está vendo atributo de Deus por aí, porque isso aí é maluquice, tá? Não, por favor. Inclusive amanhã eu vou pregar na igreja pentecostal. Lá o pessoal é sério. Ninguém fica vendo atributo para lá e para cá, não. Lá o pessoal vê coisa séria. Vê Jesus, vê bola de fogo e outras coisas que são sérias, que eles veem lá e eu acredito que eles veem. Eu nunca vi não, mas eles veem. E eu vou pregar para eles que eles continuem vendo, desde que eles possam discernir tudo na palavra de Deus. Amanhã, 3 horas da tarde, vou até gravar, para depois mostrar para vocês como é que é um pastor batista pregando na igreja pentecostal, tentando se contextualizar. Eles gostam, eles convidaram pela segunda vez. E eu espero que eu esteja à altura de levar o evangelho para pessoas que têm uma linguagem apocalíptica, né, uma linguagem espiritualizada. Eu sei pregar dessa forma também, e a gente vai tentar comunicar o evangelho lá também. Mas voltando ao assunto, que isso aqui foi só um parêntese, né? Então, os atributos de Deus, eles são invisíveis, mas veja, nós não podemos vê-lo dessa forma literal, mas nós podemos vê-lo, é isso que está dizendo no texto, são vistos claramente, quer dizer, os atributos são invisíveis, mas são vistos claramente. Parece uma contradição, não parece? Mas não é, porque os atributos invisíveis de Deus podem ser identificados claramente, e veja, pela nossa razão, pela nossa racionalidade, não apenas a espiritualidade, mas a razão. Você, sendo uma pessoa que raciocina, você vai olhar as evidências e vai identificar, isso aqui é o atributo do poder, porque só um ser poderoso criou um monte desse tamanho, e um mar que tem essas ondas poderosas, por exemplo. Vocês entenderam? Raciocínio, evidência, raciocínio. Por isso que ser crente é questão também de inteligência. Quem não é, está faltando um pouquinho também. Tá cego do seu raciocínio. E Paulo então ele menciona 2 atributos. Está aí na tela. O eterno poder e a divindade. Vamos ver o que é esse eterno poder. Isso está sendo revelado na criação. Claro. Você vê montanha por aí, só pode ser poderoso. Você vê mares terríveis, ondas enormes, depois a coisa calma e trovões para lá e para cá. Cada manifestação da natureza, feras poderosas, animais poderosos, uns que já nem existem mais e outros que existem e são poderosos, e você olha para isso, como que isso aconteceu? Tem que ser alguém poderoso. E alguém pode dizer assim, não, eu acredito que veio acontecendo ao acaso. Vamos ver se o texto diz isso, se veio acontecendo ao acaso. Então o apóstolo está dizendo que a gente pode perceber por meio da criação, que a natureza, veja, ela não gerou a si mesma. Quando ele fala de eterno poder, Paulo está dizendo assim, ela não se gerou, ela não se auto-existiu. Ele está dizendo, inclusive, que a matéria, que é defendida por alguns materialistas, alguns evolucionistas, dizendo que a matéria, ela não é eterna. A matéria só existe e continua existindo. E só passou a existir porque um ser que é totalmente desconectado dessa existência material, ele criou a matéria. É isso que a gente vê aqui. Ele criou a matéria, e no dia que ele quiser acabar com a matéria, ele acaba. A gente, quando estuda física, estuda um pouco de química, biologia, etc., a gente chega a conclusões que as energias se renovam, uma coisa vai para lá, outra coisa vai para cá, a matéria vira uma coisa, depois vira outra, mas é sempre a mesma matéria, ela está só se transformando. Deus cria as coisas do nada. Não é a partir de matéria, cria as coisas do nada. E para quem pensa que o ser humano foi criado do barro, o ser humano foi criado do nada. Ué, como assim, pastor? Porque um dia não tinha nada. Antes não tinha nada. Quando Deus criou todas as coisas, aí chegou uma hora que ele criou o ser humano e pegou de alguma coisa que ele criou. Mas quando ele pega do barro ali, aquele barro um dia foi nada. Aquele barro um dia teve um começo. Então, o ser humano, em certo sentido, indiretamente, ele foi criado do nada também.
Porque somente quem tem poder criador é que pode criar todas as coisas do nada. Então Paulo deixa claro que esse poder para criar as coisas do nada, esse poder então, ele é revelado quando você olha para a criação. E isso é verdade, queridos. Eu tive a oportunidade de ir num congresso junto com a Isabela e Raquel. Pablo estava lá, tinha outros irmãos da igreja, na catedral. A Alissa também, a Alissa estava, né? E a sua mãe também estava, e tinha outros que estavam lá também, outro adolescente. Heitor, então o Heitor estava lá com seus pais, foi na igreja Nova Vida, catedral, no Recreio, e a gente pôde ver professores ali, líderes também das igrejas, mostrando cientificamente como é mais plausível e como é mais provável que todas as coisas que existem tenham sido criadas do que tenha acontecido aleatoriamente, ao acaso, etc. E a gente vê claramente aqui no texto que Paulo também corrobora com essa ideia. Paulo não deixa margem aqui para dizer que foi acontecendo, foi a evolução, e a evolução Deus foi permitindo acontecendo, usando a evolução. Meu querido, não leia a Bíblia com os olhos da evolução. Você está torcendo o texto bíblico. Você está dizendo que aquilo que você leu e aprendeu da evolução, se é que aprendeu, aquilo ali tem poder autoritativo sobre a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, e qualquer outra coisa que você for ler sobre evolução, sobre involução, sobre revolução, sobre devolução, qualquer coisa que você for ler, você precisa ler baseado na autoridade da Bíblia. É o contrário. E quando você faz esse exercício correto de autoridade da Bíblia sobre todas as coisas, a sua conclusão científica, inclusive, ela vai ser mais certa do que qualquer outra. Eu estava falando isso na minha EBD alguma vez aí, não lembro quando foi, que eu falei assim: se eu fosse um pesquisador, não sou, mas se eu fosse, eu seria um pesquisador que eu iria, entre aspas, trapacear. Por quê? Porque como eu acredito que a Bíblia é verdade, eu não ia supor, de repente o mundo foi criado por um unicórnio. Eu não ia imaginar essa hipótese científica aleatória. Eu ia imaginar a mais provável, que deve ser a Bíblia, tendo em vista a credibilidade dela e as evidências que apontam para ela. Então eu ia pensar assim, de repente, um ser poderoso, como que é descrito na Bíblia, de repente foi ele. E eu vou desenvolver um método científico para pesquisar sobre essa hipótese. A tendência de eu acertar é muito maior. E eu, sinceramente, eu não gosto de ser burro, com todo respeito a quem quer ser, mas eu não gosto. Porque assim, se é mais provável, por que eu vou procurar pelo caminho mais improvável? Porque os homens suprimem a verdade, escondem a verdade, que é evidente. Se eu fosse um pesquisador hoje, talvez eu seja um dia, sei lá, no dia que meus filhos estiverem grandes, se um dia eu for pesquisar qualquer coisa, eu vou partir de uma hipótese, de algumas ideias que a própria Bíblia me apresenta. E vou te falar, o que a gente viu lá eu já sabia dessas informações inclusive, mas para eu não falar sozinho, o que a gente viu lá nesse congresso de ciência e fé, a gente viu, inclusive a gente vai trazer esses caras aqui também para compartilhar ideias aí. Mas assim, a gente viu, por exemplo, uma estatística muito interessante, que os maiores ganhadores de prêmio Nobel, eles creem em Deus. A maior quantidade de prêmios são de cientistas cristãos. Sabe por quê? Porque eles acertam mais. Quando eles fazem a sua ciência, eles acertam ao desenho lá do DNA, né? Da cadeia lá do DNA. Nosso objetivo daqui para frente é combater veementemente esses defensores de unicórnio. E nós vamos defender as verdades mais evidentes, que a Bíblia já falou desde sempre. Beleza? Então vamos lá. Então, a gente nessa revelação do eterno poder de Deus, a gente vai ver então que cada elemento foi criado por Deus. Você pode observar como as coisas complexas da vida humana, dos animais, da biologia, da química, da física, as partículas químicas da física, as partículas, por exemplo, subatômicas, que eu sei lá como elas são, eu não sou pesquisador nessa área. O universo, a imensidão do universo e todo o seu funcionamento harmonioso, até mesmo na matemática, as regras da matemática que tendem a nos aproximar de Deus e não nos afastar de Deus. Inclusive, a quem estude a tal da matemática do caos, há ordem no caos. Vocês sabiam disso? Há padrões no caos. É por isso que os matemáticos estão estudando a tal da matemática do caos.
Até o que para nós é caótico, para Deus tem ordem, porque Ele é um Deus de ordem. Quando Ele disse haja luz e houve luz, é porque era caos, a terra era sem forma e vazia, e passou tudo a ter ordem. E veja, quando você olha todas as coisas, a complexidade de um sistema, de um circulatório do ser humano, o sistema nervoso, o cérebro funcionando, como que uma planta faz uma fotossíntese? E você vai me dizer que isso é aleatório, tem um unicórnio que apareceu ali e brotou aquilo ali, meu querido? Não, isso é evidente. É evidente que um ser superior criou todas essas coisas, e ele não é um unicórnio. Há muito poder por trás disso. A matéria, para continuar existindo, as regras da física que fazem todas as coisas funcionarem, para continuarem funcionando, é porque existe um Deus que não é só criador, mas é sustentador do universo. Por detrás de cada elemento criado, há o poder de Deus sendo manifestado. Por isso o eterno poder é manifestado entre eles, os seres humanos, entre nós. E a divindade de Deus também, segundo ponto aí. Deus, ele não é um ser criado, como eu falei. E é importante isso, é importante que Deus seja divino, que agora tem o outro lado, batemos aqui nos materialistas, né? Mas tem uns religiosos, que eles dizem que Deus é tudo, que a natureza é Deus, que o planeta é Deus, que tudo é Deus, e você vê isso naquele filme Avatar. Eu não estou falando para você não ver o filme, não. É só para tu não ser enganado pela maluquice. É só um conto de unicórnio de novo, entendeu? Mas assim, tem religiões que dizem que tudo é Deus. E por isso que tem gente abraçando árvore por aí. E tem gente que chora. Eu vi esses dias uma pessoa que morreu. E o que isso tem a ver? Ele morreu para salvar um cachorro. Alguém, ai que lindo. Não, que burro. Porque um cachorro, segundo a Bíblia, ele é belo, Deus criou, mas ele tem valor menor do que um ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus. E as pessoas estão esquecendo. Não estou dizendo que o ser humano ele destrói o clima, ele até destrói por causa do pecado. Que Deus defende agora atropelar, passar o trator em tudo, não é isso. Nós temos responsabilidade, o ser humano foi criado em Gênesis para ser o gerente, ser o vice-deus ali, tomando conta de tudo, desenvolvendo tudo. E obviamente não é para destruir, mas tem gente que está agora idolatrando a criação, a criatura. E o cara vai e se joga a história desse cara é até bonita, tal, sei lá se é bonita, mas assim, o cara se jogou lá num tanque lá fervendo, porque o cachorro dele caiu no tanque. Aí ele salvou o cachorro, ficou todo queimado, depois não aguentou e morreu. E a gente precisa, e foi instinto dele, foi instinto. Ele nem pensou, mas até no instinto a gente já está acreditando que o cachorro vale mais que o ser humano. A gente precisa voltar para a palavra de Deus. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Então quando a gente vê que Deus ele não é um ser criado, ele é criador, então ele não é a natureza, ele governa a natureza, ele faz a natureza funcionar, mas ele é totalmente outro, separado da sua criação, e graças a Deus, graças a ele. Ele não faz parte da sua criação. Ele é divino e está acima dela. Por isso tudo funciona. E foi essa concepção, inclusive, que deu origem à ciência moderna. Você sabia disso? Você sabia que é entender que Deus, ele é separado da natureza, é que permitiu o ser humano ter coragem de investigar a natureza, porque a natureza para eles antes era divina, era entidade, e não podia então investigar uma planta, porque a planta é uma divindade, e não pode investigar uma vaca, porque a vaca também é adorada numa religião, que você conhece muito bem, já ouviu falar, e tudo era entidade, e não podia ser investigado. E onde que então a ciência se desenvolveu? Onde havia cristianismo. Quando, então na Europa, na Idade Média, que o pessoal fala que é a Idade das Trevas, a Idade das Trevas para quem não está entendendo nada, e tinha coisa errada lá sim, mas é lá que os grandes cientistas começaram, e todos eles criam em Deus, todos eles criam em Deus, e foi a partir dali, universidades foram criadas, os grandes cientistas começaram a partir dali, a entender melhor o funcionamento da natureza. E a Europa então se desenvolveu muito mais do que os outros povos, a Ásia e depois a América, nem se fala que era tudo tribo indígena, mas assim, veja, porque o cristianismo sabia
que Deus não era a natureza. Então você poderia investigar a criação para compreender mais sobre como Deus fez todas as coisas. E de fato, se você quer ser uma pessoa que se diz inteligente, você vai ser uma pessoa que defende o saber, mesmo que esse saber confronte o que você acha que sabe. E é isso que a gente vê na história do ser humano. Tentam dizer para os alunos por aí, para os jovens, que o saber a religião é um problema, é a ignorância. Não, a religião, e veja bem, que religião? O cristianismo, em que vai dizer que Deus está acima da natureza. Foi o cristianismo que influenciou positivamente e ajudou a criar, a desenvolver a ciência moderna e também as universidades. E elas estão do jeito que estão porque o cristianismo saiu de lá. Essa é a verdade. Acho que vão me bater na internet se virem esse vídeo, mas não estou nem ligando. Será um privilégio apanhar por Jesus. Ainda mais se for virtual, porque o pessoal acha que bater virtualmente machuca. Esse povo é tão sem noção que acha que machuca. Se você falar assim com ele lá, ele diz, ai, está doendo. É tudo virtual. E eles começam a chorar. E acha que eu vou chorar, porque é uma coisa virtual. Pelo amor de Deus. Vida real. Vamos cair na real. Inclusive, então, a gente vê que essa divindade de Deus reforça essa ideia. Coloca essas verdades. O cristianismo coloca as verdades que devem ser compreendidas de Deus no grande público. Dizendo que o céu e a terra foram criados por Deus desde o princípio. E o homem agora se sente livre para investigar a natureza, pesquisar a respeito dos fenômenos naturais, porque o cristianismo havia então desmistificado a criação. A revelação que Deus faz de si mesmo, ela é, preste atenção, parcial. Ela não é total, como eu falei, mas ela é clara, antiga e universal. Veja no versículo. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Então ela é clara. Por quê? Porque esses atributos têm sido vistos o quê? Claramente. Entendeu por que ela é clara? Entendeu? Beleza. Então se você não consegue enxergar essas coisas, o problema não está em Deus. O problema não está nem na criação, o problema está em você, que não está enxergando. Esse é o sentido. Então a gente precisa entender que ela é clara. Os atributos de Deus invisíveis são vistos claramente. Ela é antiga, essa revelação. Veja bem, esses atributos são vistos desde a criação do mundo. Então não houve nenhuma época em que não se tinha a percepção dos atributos de Deus. Todos os tempos, todas as eras, todas as épocas, os atributos de Deus já estão sendo revelados e continuarão sendo até o dia que Jesus retornar. E universal. Por que ela é universal? Porque esses atributos, eles são perceptíveis para qualquer pessoa. Não, isso é só para o brasileiro. O brasileiro compreende. O brasileiro está vendo tudo aí. Já o americano não consegue. É assim que funciona? Não. Qualquer pessoa. Não há diferença. Por isso é universal. De todas as épocas e qualquer tipo de pessoa. Não é restrito a um grupo de pessoas, a um tipo de pessoa. É algo que Deus tornou público e geral. E o último ponto, não há então desculpas para o dia do juízo. No dia do juízo, ninguém poderá dizer, eu não sabia, sabia. E essa é a conclusão de tudo que Paulo fala, é isso. Paulo chega a uma conclusão dizendo assim, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esses homens que nós éramos também, são aqueles que então, como a gente falou, suprimem a verdade pela injustiça, afogam, escondem, que está na cara de todo mundo, apaga. Não fala disso não bota isso na escola não. Que não tem piedade, ou seja, não são religiosos, não adoram a Deus, são perversos. E é por isso que eles estão e são indesculpáveis. Pode ser o cara mais inteligente da universidade, não sei de onde, das galáxias. E pode ser o maior mendigo que você encontrar por aí, precisando até de comida. Não há desculpa. Pode ser o rei das maiores nações do mundo aqui que a gente conhece. E pode ser também o aborígene, o indígena mais escondido que ninguém nunca viu. Ele é indesculpável. E esse significado aqui de indesculpável, inexcusável, é de não se poder fazer apologia, é jurídico, de não se poder fazer defesa. Não há defesa, não há argumento. Confessa só.
já está claro, confessa, todo mundo sabe, confessa. É esse tipo de termo aqui. É por isso que eles são indesculpáveis. Essa ideia é a ideia de não ter defesa no dia do juízo. Quando você se apresentar diante de Deus, você não vai poder dizer, não tenho culpa, que não foi ninguém da igreja lá pregar para mim. Deus vai falar assim, não importa, eu estava lá. A sua volta tinha tudo sobre mim, e você me ignorou. E não há e nunca haverá então inocente diante de Deus, nunca. Nem aqui, nem lá no Amazonas. Inclusive ano que vem pretendemos levar alguns jovens no barco lá, do pessoal lá da Amazônia, vamos para lá. Nem lá, nem no Polo Norte, Polo Sul, nem no deserto, nem na floresta mais distante do mundo. Isso porque os homens afogam, onde eles estiverem, eles afogam e sufocam e suprimem a verdade com a sua injustiça. E eles vivem como se Deus não existisse. Servem a qualquer Deus, desde que não seja o Deus que está sendo revelado na natureza. Chamam de tudo, menos do nome certo, porque eles ignoram. Rebelião. Se você parar para pensar, por que tem tantas religiões? Porque o homem tem noção. Mas por que tem tantas e todas elas não falam desse Deus que a gente crê? Porque o homem tem noção, mas ele não quer. Ele inventa qualquer coisa, e ele é criativo, ele inventa nome para tudo, mas não se dobra diante do Deus verdadeiro. A ira de Deus, então, ela está sobre o mundo. E o que eu aprendo, e o que você aprende com esse texto? Pode passar para a próxima tela, por favor. Querido, você pode pensar assim, isso é aterrorizante. Isso é aterrorizante para quem não tem Jesus. Ah, mas tem gente que fala assim, o cara vai vir pelo medo. Meu amigo, ele tem que vir pela fé. Se é com medo ou sem medo é outra história. É pela fé em Jesus. Veja, a revelação da ira de Deus, ela é suficiente para nos deixar sem desculpa. É isso que a gente está vendo aqui. Mas ela não é suficiente para nos salvar, cara. Não é. Porque ela não diz de que maneira a gente pode escapar dessa ira. Ela só fala assim, existe essa ira. Mas não te conta. A natureza não te fala como que você escapa da ira de Deus. Fala. As árvores, a terra, o sol não podem ensinar a fórmula de se reconciliar com Deus. Não. Nem o próprio ser humano no seu interior, com a noção de Deus, ele consegue se auto-ensinar. Não. E ele não pode fazer nada que ele possa fazer para ser aceito por Deus. Para que de fato a gente seja aceito por esse Deus que se revela irado, é necessário que haja a tal, que nós já falamos aqui, e para alguns é a tal, para nós é a verdadeira, a revelação especial que é o Evangelho. Essa revelação foi dada por Deus através de Jesus Cristo. E a revelação então especial, nela sim, ela tem a informação para que o homem possa se libertar da sua natureza rebelde contra Deus e sair da rota de colisão da ira de Deus. E a gente vai ter oportunidade nessa carta de Paulo aos Romanos a aprofundar, detalhar. Mas o que eu posso dizer por agora é que a revelação especial de Deus é o Evangelho, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É disso que você e eu e qualquer ser humano precisa. Não é ficar debatendo se veio do macaco, se veio da bolinha, se veio do ovo a galinha. Não é. É entender o que está em jogo. À sua volta tem coisas maravilhosas, mas todas elas apontam para você assim, ó. E você não se rendeu a Deus. Saiba então, no primeiro ponto então, que nós devemos, por isso queridos, por causa dessa informação gravíssima, terrível, nós devemos, esses 3 pontos para a gente acabar, valorizar o Evangelho. Você pode dar graças a Deus, dizer, Senhor, eu te agradeço pelo Evangelho. Você pode dar glória a Deus aí agora e acordar também. Glória a Deus, obrigado pelo Evangelho, porque eu estaria na condição de indesculpável, debaixo da ira de Deus. Devemos valorizar a oportunidade que temos hoje de ouvir o Evangelho, enquanto milhões, talvez
sei lá, bilhões, nunca tiveram acesso ao Evangelho. Eles estão indesculpáveis e morreram, muitos deles indesculpáveis. E você foi agraciado por Deus, o Evangelho chegou até você. Você pode agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, e valorizar isso. Você poderia ter dado o azar, entre aspas aí, né? O azar de não ter tido ninguém pregando para você. E você seria condenado, sem desculpa. O fato que você está aí, ó, lendo esse livro, não é o WhatsApp não, é a Bíblia que eu estou falando. Lendo esse livro aí, ó. Esse livro aí é para colocar você hoje de joelhos, diante de Deus. Você que talvez não tenha entendido o Evangelho ainda, você está tendo hoje a oportunidade de ouvir. Talvez você nunca mais vai ouvir. Talvez só hoje tu vai ouvir. Você tem uma oportunidade hoje de se render a Jesus. A negação de Deus e o ateísmo são resultado dessa supressão da verdade de Deus no coração. O problema nunca foi intelectual. Inteligência todo crente tem. O problema não é inteligência. O problema é moral. É espiritual. A natureza odeia Deus. Não quer Deus. Por isso eu peço que você, meu querido, que talvez esteja lutando aí, onde você estiver sentado ou na internet, confronte agora o seu coração, para saber se a sua rejeição a Deus não é resultado de algum sentimento de injustiça, ou alguma tentativa de justificar algum comportamento seu. Até porque provavelmente não é do seu interesse que Deus exista. Porque se Deus existe, você vai ter que mudar de vida. É melhor para você que Deus não exista, né? Porque aí você fica do jeito que você está. Mas querido, Deus existe, é claro e evidente. Você vai ter que mudar. Entregue sua vida para Jesus hoje. Valorize o Evangelho que está sendo pregado para você nessa noite. Segundo ponto, devemos levar o Evangelho a todos os povos. Estamos em campanha de missões nacionais. E o pessoal que está fazendo o curso Perspectivas na quinta-feira está vendo que devemos levar o Evangelho a todos os povos. Povos, etnias. Há uma razão pela qual a gente continua a pregar o Evangelho, querido. Sabe qual é? Primeiro porque Deus mandou. Tá? Primeiro porque Deus mandou, que é a glória dele sendo espalhada por onde nós formos. Mas é também porque está todo mundo perdido por aí. E nós temos que levar o Evangelho para que eles encontrem a salvação. Eles só estão revelados da ira, mas não foram revelados da graça, da salvação e do perdão. Só eu e você temos a mensagem e a revelação especial para levar às nações. É por isso que as igrejas fazem missões, é por isso que nós apoiamos missionários em vários países. E você, inclusive, é encorajada a compartilhar a sua fé com as pessoas que você encontra, porque elas estão perdidas. Desse jeito que a gente viu aqui. Não há salvação fora do Evangelho de Jesus. E você que conhece o Evangelho é responsável, como Paulo falou, sou devedor. Você é devedor para pregar o Evangelho. É seu dever moral levar o Evangelho adiante, assim como alguém levou para você. Terceiro ponto e concluímos. Devemos nos incomodar com o pecado. Há um Deus e Ele é santo, isso até o ímpio sabe, por mais que ele diga que não sabe. E ao contrário de ser somente um Deus de amor, como talvez a gente tenha ouvido falar muitas vezes por aí, né? Esse Deus também fica irado. Ele é amor, mas Ele também é santo e fica irado com o pecado. Você que é crente, saiba disso. Quando você peca, Deus está irado, mas há perdão em Jesus. Mas Ele está irado, mas há perdão em Jesus. Escolha a vida, não escolha a morte. Deus, Ele se ira pelos seus pecados, e não há nenhuma defesa, desculpa que você possa fazer. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ah, Senhor, foi a serpente que me enganou. Ah, Senhor, foi o pastor que me enrolou. Ah, Senhor, foi a igreja que me ensinou. Ah, Senhor, não tem desculpa. Não tem desculpa, nem para o crente. O que tem é arrependimento e fé. Muito mais simples, inclusive. Para de dar argumento. Para de inventar desculpa. Fala logo, sou pecador, estou errado. E pede, clama pelo perdão de Jesus que está disponível. Talvez você queira viver ainda de forma pecaminosa, como se Deus não existisse. Não faça isso. Não faça isso. Deus está irado com o pecado. E você deve se incomodar com o pecado também. Por isso que a gente tem que se incomodar.
Porque Deus não está apenas incomodado. Pelo menos a gente precisa se incomodar. Sabe por quê? Porque Deus não está apenas incomodado, Ele também está irado. E que a gente possa então reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Você que não é crente, reconheça o seu pecado diante de Deus e abrace o Evangelho, creia em Jesus. Você que é crente, reconheça o seu pecado, que Ele está irado. E também abrace Jesus Cristo. Concluindo, que a gente possa confiar que Deus também ama pecadores que reconhecem essa condição do pecado. Ele está irado com quem não reconhece, mas Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele ama o pecador que se apresenta reconhecendo quem Deus é e quem Ele é. Ele amou as pessoas que, apesar de pecadoras, buscam humildemente diante dele, não para dizer o que ele deve fazer, mas buscam o próprio Deus para se relacionar e reconhecer que Ele é Deus. Não procure Deus pelas bênçãos que Ele pode dar. Não procure Deus nem para encontrar vida eterna. Procure Deus porque de fato Ele é suficiente para você. E se Ele te der bênçãos, que bom, Ele é bom. Se Ele te der galardão, que bom, Ele é bom. Procure o Senhor, reconhecendo que você não merece, e Deus vai te dar o que você não merece. E nunca vá diante do Senhor dizendo: Senhor, me dê o que a gente merece. Tem gente que canta isso: ah, Senhor, eu queria que o Senhor me desse o que eu mereço, porque eu tenho feito isso. Meu irmão, se Deus te der o que você merece, Ele vai te dar a ira, Ele vai te dar a morte eterna. Não peça o que você merece, Ele já disse isso. Reconheça que você não merece, e você vai ganhar o que você não merece, a vida eterna. E que você possa fazer essa oração. Vamos fazer essa oração junto. Deus, tem misericórdia de mim, mereço a tua ira, mas espero em tua misericórdia. Tu que já tomaste a iniciativa de te revelardes ao mundo, isso mostra que desejas que eu te conheça totalmente. Ilumina-me, Senhor, guia-me, portanto, por intermédio de Jesus, para que eu possa ter comunhão com o Senhor, com a tua glória. E que para tanto o Senhor nos abençoe.